Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Oli, seja muito bem-vindo ao Inglês com Pensadores se você é novo aqui. E hoje, nesse vídeo, a gente vai falar um pouco sobre a importância da curiosidade no aprendizado do inglês ou de qualquer outro idioma. A gente tem que entender que a curiosidade é como se ela fosse uma escada. E sempre que você está curioso por aprender algo novo, seja uma palavra nova ou alguma expressão, é como se você desse um passo a mais no degrau dessa escada. E sempre que você dá um passo a mais no degrau dessa escada, você está sempre aprendendo algo novo, ou seja, você está melhorando o seu inglês, né? Ou o aprendizado da língua que você aprende. Então a gente também pode dar um outro exemplo, né? A gente pode entender que a curiosidade é como se fosse a propulsão de um foguete. Então você, né, é o foguete, e para você sair do chão, né, você precisa de propulsores. E esses propulsores da sua pessoa, né, no aprendizado do inglês, são a curiosidade. Por quê? Através da curiosidade você vai estar sempre exposto a novos assuntos. Então, por exemplo, habitualmente eu gosto muito de psicologia, de filosofia e de tecnologia. São os três assuntos principais que eu mais consumo conteúdos em inglês. Mas se eu ficar só dentro desses assuntos, eu nunca vou aprender novas palavras, novas expressões. Então a curiosidade, ela é uma coisa muito importante porque ela te ajuda a estar exposto a novas palavras e expressões que as pessoas em inglês utilizam. Então, para isso, eu preciso da minha curiosidade, eu preciso ser curioso. Ou, se você não é uma pessoa muito curiosa, você precisa desenvolver. Eu acredito que todo mundo é curioso até certo ponto, até certo nível. A gente tem diferentes graus de curiosidade, digamos assim. Algumas pessoas na infância, na adolescência, são mais curiosas e com o passar do tempo elas se tornam menos curiosas. E outras pessoas, elas às vezes não eram tão curiosas, mas a partir do momento que elas começam a estudar outras coisas, por exemplo, quando você faz faculdade, é uma grande oportunidade de você expandir a sua mentalidade. Então, se antes você não era curioso, depois que você começa a fazer faculdade ou estudar alguma coisa nova, você começa a desenvolver a sua mentalidade, né? A sua curiosidade. Então eu sempre vejo que a gente tem diferentes graus ou níveis, assim, se eu posso falar, de curiosidade. Então na minha infância eu sempre fui uma pessoa já bem curiosa, porque eu gostava, por ser uma pessoa mais introspectiva, eu sempre gostava de observar as coisas. Então eu lembro que eu era muito fascinado por observar aquelas formigas que elas cortam folhas e levam para o formigueiro, né? Então eu sempre ficava fascinado como que um ser tão pequeno poderia ter tamanha força para carregar uma folha daquele tamanho, um pedacinho de folha daquele tamanho, ou uma folha inteira. E eu também sempre ficava muito fascinado com a disciplina e a organização que essas formigas tinham, porque todas elas trabalhavam juntas, né? E todas elas iam em fileira, carregando uma folha muito pesada, com o objetivo, né, de, sei lá, de alimentar o formigueiro ou fazer construções delas lá. Então isso sempre foi uma coisa que me fascinava. Então eu vejo que a minha curiosidade ela já vem desde criança e que isso só foi expandindo com o tempo. Então, voltando, né, ao assunto da curiosidade dentro do aprendizado de idiomas, é muito importante você ou já ser curioso ou desenvolver a sua curiosidade para você sempre aprender novas palavras e expressões. Então eu não fico só dentro desses assuntos principais que eu gosto, como eu já falei. Eu sempre estou buscando novas coisas. Então eu gosto também de aprender sobre astronomia, sobre outras ciências que assim não tem um valor muito do ponto de vista assim de mercado profissional, não tem um valor significativo, ou seja, por exemplo, se eu pensar em aprender alguma coisa, por exemplo, como que a geladeira funciona, né? Como que funciona o processo de refrigeração? Assim, para minha área profissional, isso não vai ter impacto algum.
assim, de ganhar mais dinheiro e tal. Mas, do meu ponto assim, de vista de curiosidade, de saciar essa curiosidade que eu tenho, é uma coisa bem interessante de me aprender. Como que funciona? A geladeira é um objeto, né? Um equipamento que está tão presente na nossa vida, e por que não aprender como que ela funciona? Como que ela faz para o ar refrigerar lá dentro dela? Então, a curiosidade é isso, você buscar coisas que são coisas banais, mas que você pode realmente aprender alguma coisa nova. Então, por exemplo, como que a geladeira funciona? Em vez de pesquisar em português, eu vou pesquisar em inglês e a partir disso eu posso aprender novas palavras ou novos termos. Então, do meu ponto de vista, é realmente muito importante a curiosidade. Você ser curioso ou desenvolver a sua curiosidade. Uma coisa que eu realmente também gosto muito é saber a origem das palavras. Então, quando eu vejo uma palavra lá em inglês que ela me gera alguma curiosidade, eu busco saber a origem dessa palavra. E aí acaba acontecendo umas coisas bem interessantes assim que eu gosto, que são as aleatoriedades assim das coisas que você busca. Então aí você aprende que tal palavra, a origem dela inicial era de outro idioma, só que aí eles pegaram essa outra palavra de outro idioma e inseriram no idioma, por exemplo, no inglês, né? Às vezes tem algumas palavras que vêm do alemão, ou então vêm do francês, por exemplo. E aí você começa a mergulhar nessa história da origem das palavras. Então é uma coisa muito interessante que você começa a perceber que o quanto que os idiomas, assim, eles não são únicos ou originários, assim, sabe? Eles têm várias coisas que pegaram de outros idiomas e trouxeram para o próprio idioma. Por exemplo, português a gente tem várias palavras que a gente trouxe do inglês. Então é bem legal a gente ver que como que a mistura, né, como que idiomas traz essa mistura cultural. E é uma coisa muito fascinante assim de você aprender. É claro que se você é uma pessoa muito que pensa assim, qual que é o impacto que isso vai ter na minha vida? Às vezes não vai ter nenhum impacto assim tangível, né? Assim, seja financeiro ou seja, mas eu sempre penso que é uma oportunidade de você expandir a forma como que você pensa. Então, é uma coisa que eu realmente dou muito valor assim na curiosidade e eu incentivo vocês a repensar, né? Porque aprender inglês, como o Gabriel Noah falou numa entrevista que ele fez lá no canal do YouTube do Inglês com Pensadores, ele fala uma coisa que me marcou muito assim, nessa entrevista que eu fiz com ele. Ele falou assim, aprender inglês ou qualquer outro idioma não é apenas o simples fato de você aprender palavras ou frases. Ou seja, o que ele quis dizer com essa frase? Que aprender inglês ou um outro idioma está muito além do simples fato de aprender o idioma. Tem a ver com você entender a cultura de um país ou uma região que aquele idioma é falado. Tem a ver com você entender como que as pessoas pensam. Por exemplo, a gramática é uma forma de você entender como que o pensamento de determinadas pessoas, né, no idioma é estruturado. Então, no inglês, as palavras têm certa ordem e no português tem outra ordem. Então, é uma maneira interessante de você entender como que as pessoas estruturam o pensamento ou a linguagem em determinado idioma. Isso, para mim, é uma coisa muito fascinante, já que eu sou uma pessoa curiosa. Então, realmente, essa frase do Gabriel Noah, né, que ele tem um projeto chamado Saga Linguística, tem muita profundidade, muita reflexão no que ele falou. E é isso que eu queria trazer para vocês e eu espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários, tanto do Instagram quanto do YouTube, a sua opinião, como que você vê a curiosidade relacionada ao aprendizado do inglês ou também de outras habilidades. Como eu sempre falo, qualquer coisa que você vai aprender na vida é muito importante que você seja curioso, porque a curiosidade é o ponto inicial, né, que você tem, né, para evoluir na sua vida, tanto mentalmente quanto profissionalmente.
E é isso que eu trago para o inglês compensadores, porque justamente o próprio nome já fala, né? Pensar, raciocinar, questionar. Então, mais do que falar sobre aprendizado de inglês, eu também gosto de tocar nesses assuntos que, do ponto de vista assim, funcional, né, não tem nada a ver com inglês. Mas, no final das contas, tem a ver com inglês. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até mais.